Olá, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Comentários e Respostas TJ. No vídeo de hoje, vamos nos preparar juntos para a parte de Encontre Joias Espirituais da semana de 31 de outubro a 6 de novembro. Nesta semana, nós analisamos juntos em nossa leitura os capítulos 3 e 4 do livro de Segundo dos Reis. E a primeira pergunta que vamos responder nessa consideração se baseia em 2 dos Reis, capítulo 4 e o versículo 38. Quem provavelmente eram os filhos dos profetas citados nesse versículo? A expressão filhos dos profetas talvez descreva uma escola de instrução para os chamados para essa vocação, como profetas, ou simplesmente uma associação cooperativa de profetas. Menciona-se que havia grupos de profetas em Betel, em Jericó e Gilgal. Nos dias em que era vivo, o profeta Samuel presidia um grupo em Ramá, e Eliseu parece ter ocupado uma posição similar nos seus dias. O registro de Segundo dos Reis menciona que esses homens construíam a sua própria morada e que se usou uma ferramenta emprestada, o que pode indicar que eles levavam uma vida simples, embora não raro compartilhassem alojamentos e alimentos, talvez recebendo designações individuais para sair em missões proféticas, assim como Jeová os quisesse usar. A segunda pergunta que vamos responder é: na leitura da Bíblia que você fez, que joia espiritual encontrou sobre Jeová, a pregação ou sobre outro assunto? A primeira joia que queremos destacar está no capítulo 3 e o versículo 3. O relato fala sobre como a má influência do rei Jeorão afetou o povo de Israel, desviando-os de servir a Jeová. A lição que eu aprendi é que eu sempre devo me lembrar que as minhas decisões e ações podem afetar outros na congregação, incentivando eles a servirem ainda mais a Jeová ou podem afastá-los. Ao contrário de Jeorão, eu quero ser uma boa influência por tomar decisões sábias, ajudando e fortalecendo assim os irmãos na fé. Ainda desse versículo 3, nós aprendemos que a motivação do povo de Israel em servir a Jeová não vinha de uma forte fé e amor por seu Deus, pois vez após vez o povo se desviava de obedecer a Jeová por causa de seus maus governantes. A lição que eu aprendi é que a minha fé e amor por Jeová devem ser tão fortes que eu seja capaz de me manter leal a Deus, mesmo que pessoas amadas por mim parem de servir a Jeová. A terceira joia que vamos comentar nesse vídeo se baseia no capítulo 3, os versículos 4 e 5. O relato desses dois versículos e o contexto fala sobre a revolta que o rei de Moabe teve contra o reino de Israel e que causou uma grande guerra entre aqueles povos. Historiadores recentemente encontraram escavações datadas daquela época, em que o rei de Moabe escreveu sobre a sua revolta. Isso nos mostra que nós podemos confiar em tudo o que está escrito na Bíblia, pois embora ela não seja um livro de história e ciências, ela é exata e apresenta detalhes importantes que complementam o que a história descobre. Somente um livro inspirado por Deus teria essa capacidade, além de nos ensinar e nos repreender.
Seguindo a nossa consideração, chegamos em 2 dos Reis, no capítulo 3 e o versículo 12. Nesse texto, Eliseu é reconhecido pelo rei Jeosafá como alguém que leva a palavra de Jeová. O que podemos aprender desse relato? Que assim como o profeta Eliseu, hoje Jeová nos designou para ser portadores de sua palavra. E nós fazemos isso quando nos esforçamos ao máximo para alcançar as pessoas com as boas novas. Isso inclui, talvez, por pregar em dias e horários em que seja mais fácil encontrar as pessoas em casa, e por trabalhar de coração nas diferentes modalidades da obra de pregar e fazer discípulos. De 2 Reis, capítulo 3 e o versículo 9. Ao enfrentar uma situação difícil, vemos que o rei Jeorão culpou a Jeová pelo desabastecimento de água que o seu exército teve durante uma guerra. Hoje em dia, muitas pessoas culpam a Deus pelas coisas ruins que acontecem com elas. Diferente de Jeorão, eu não quero culpar a Jeová quando as coisas não saírem como eu planejei, pois o tempo e o imprevisto sobrevêm a todos nós. No capítulo 3 e o versículo 13, a referência cruzada desse versículo nos leva a Ezequiel capítulo 14 e o versículo 3, onde nos mostra que Jeová não escuta as orações daqueles que estão determinados a fazer o que é mal, e se torna uma pedra de tropeço para outras pessoas. A lição que eu aprendi é que se eu quero que as minhas decisões sejam abençoadas por Jeová, eu preciso obedecer o que ele pede de mim e viver à altura da dedicação que fiz a ele quando me batizei. Continuando a nossa consideração, temos uma joia no capítulo 3 e o versículo 11. Vemos que é possível que o profeta Eliseu tenha servido a Elias por 6 anos. Durante todo esse tempo, foi ele quem derramou água nas mãos de Elias. O que significa que naquela época as pessoas comiam com as mãos sem nenhum tipo de talher, pois vemos que algumas das tarefas de Eliseu eram bastante simples ou comuns. Mas mesmo assim, foi uma honra para ele servir a Elias. Esse texto nos ensina que, assim como Eliseu, nós também devemos fazer o nosso melhor em qualquer tipo de designação que talvez tenhamos, mesmo que pareçam de pouco valor, pois devemos ver as designações como Jeová as vê e valorizá-las, cumprindo-as, assim como Elias e Eliseu fez. Se fizermos assim, estaremos demonstrando que é uma honra e um privilégio servir a Jeová em qualquer designação que tenhamos. Vamos então para a última joia que preparamos para esse vídeo. Ela encontra-se no capítulo 4 e no versículo 7. Nós vemos aqui nesse versículo como Eliseu, com a ajuda de Jeová, pôde providenciar ajuda a essa viúva de um profeta que serviu a Jeová durante a sua vida. Esse texto nos ensina que, embora milagres como os que Eliseu realizou por essa mulher não sejam realizados hoje, nós temos uma grande família espiritual na qual podemos nos apoiar quando estamos passando por situações difíceis em nossa vida. Queridos irmãos, esperamos que estes comentários sejam de ajuda a cada um de vocês em sua preparação para a reunião de meio de semana. Antes de irmos, te convidamos a se inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo.
caso você ainda não tenha feito isso. Que Jeová os abençoe muito e até o próximo vídeo.